família celestial e Deus Mãe. Com este tema, eu gostaria de dedicar algum tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar no evento de comemoração do 60º aniversário da Igreja de Deus no Peru. Eu conheci muitas pessoas nesse evento. Também estiveram presentes funcionários do governo. O Peru não é um país principalmente católico. Quando eles vieram à igreja, a pergunta que faziam constantemente era: Deus Mãe é realmente mencionado na Bíblia? Eu nunca ouvi tal coisa na minha vida. No entanto, nós devemos examinar se a Bíblia realmente testifica sobre isto. Não deveríamos? Oséias, capítulo 6, versículo 6, afirma: Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, indicando que Deus prefere que tenhamos uma compreensão correta de Ele a um culto de adoração. Então, o Deus que veneramos é realmente apenas Deus Pai? Não há Deus Mãe? Hoje, há muitos cristãos à nossa volta. Há muitas pessoas que dizem orgulhosamente: Eu conheço a Deus e eu acredito em Deus de acordo com a Bíblia. Eles também foram ensinados e acreditam que servir apenas a Deus Pai é o caminho certo da fé e o caminho da verdade. No entanto, se existe Deus Mãe, então as suas crenças são completamente diferentes da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, Deus adverte a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: Não acrescentem ao que está escrito na Bíblia, nem tirem dela. Deus não quer que a humanidade siga os princípios de salvação que Ele estabeleceu na Bíblia para a salvação da humanidade. Não existe um ensinamento de Deus que permita a todos, sem exceção, arrepender-se e regressar ao nosso eterno lar celestial. Por isso, hoje, vamos confirmar juntos estas perguntas. A existência de Deus Mãe é de facto uma verdade contida na Bíblia. Por que é que se chama família celestial? Todas as igrejas chamam Deus de Pai. Há unanimidade entre todas as igrejas sobre este assunto, transcendendo as diferenças denominacionais. Por que é que nos temos de referir a Deus apenas como Pai? Será que é porque a Bíblia não menciona Deus Mãe? Não, não é esse o caso. Por isso, hoje, procuremos juntos claramente a vontade de Deus, uma a uma. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, isto é, pela vontade de Deus, o que aconteceu a todas as coisas. Vieram a existir e foram criadas. Aqui há algo que devemos prestar atenção neste ensinamento da Palavra de Deus. Como foram criadas todas as coisas? De acordo com a vontade de Deus, eles foram criadas. Mesmo uma pedra que rola à beira da estrada, Deus atribuiu um significado para que ela esteja lá naquela hora específica e naquele lugar específico. Existe alguma coisa que tenha sido criada sem propósito? Não, não há. Não há uma única vida humana criada sem propósito. Irmãos e irmãs, a que é que devemos prestar atenção? Entre os vários sistemas estelares descobertos pela humanidade, diz que a Terra é o único lugar onde existe vida de forma única. A ciência ainda não avançou para além desse ponto. Isto pode ser visto como uma limitação dos seres humanos. Tudo o que existe na Terra foi criado de acordo com a vontade de Deus. O mesmo se aplica à vida. O mesmo se aplica às aves que voam no céu, aos peixes no mar e aos vários tipos de animais selvagens que vagueiam pelos campos. O mesmo se aplica aos humanos. Existe algum ser a quem tenha sido dada a vida sem mãe? Absolutamente não.
Por que é que um pai que é mais forte não deveria dar à luz filhos? A providência de Deus foi arranjada de tal forma que permite que os filhos nasçam através de uma mãe. A razão pela qual a vida pode existir na Terra é a existência das mães. Pensem nos peixes do mar. Imaginem que não havia mães-peixe. Poderia ainda existir vida no mar? Olhem para todos os pássaros a voar no céu. Se não houvesse mães-aves, poderia existir vida no mundo das aves. O mesmo se aplica ao mundo humano. Não será por causa da existência de mães que a Terra pode ser o único planeta de vida no universo. Vejamos o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E o que mais? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isto significa que, ao olharmos para todas as coisas, podemos compreender ou não a vontade de Deus. Uma vez que Deus fez tudo com clareza, nós podemos compreender a sua vontade. Deus criou todas as coisas de tal forma que a humanidade não pode usar desculpa. Não sabíamos de Deus Mãe porque não ouvimos falar dela. Será apenas o mundo animal? O mesmo se aplica ao mundo das plantas. Há muitas árvores ao longo das estradas. No outono, todas as árvores de ginkgo que dão frutos são árvores-mãe. Será que acabei de dizer algo demasiado óbvio? Se não houvessem árvores-mãe, então todo o mundo vegetal perderia a essência da vida. É por isso que a mãe é uma entidade de vida. O mundo sem mães é um mundo de morte onde a vida não pode existir. Deus também disse, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, ninguém pode desculpar-se dizendo: nunca ouvimos falar de Deus Pai e de Deus Mãe, por isso não podemos acreditar neles. Se existe Deus Pai, naturalmente, quem mais deve haver? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas insistem. Há apenas um Deus, Deus Pai. Mas a Bíblia que eles leem e a Bíblia que nós lemos são exatamente a mesma. Quer seja a Bíblia inglesa, a Bíblia original hebraica ou a Bíblia original grega, todas as Bíblias são iguais. No entanto, nesta Bíblia, Deus já organizou tudo de acordo com a sua vontade, para que o nascimento da vida não possa ocorrer sem uma mãe. Seja no mundo das plantas, no mundo dos pássaros que voam no céu, no mundo dos animais selvagens que correm nos campos, ou no mundo dos peixes na água, a vida não pode existir em nenhum reino sem uma mãe. Quem é que o fez assim? Não foi feito assim por vocês, nem foi feito assim por mim. Deus o fez assim. A pergunta é, o que é que Deus dá a conhecer aos homens através de todos os seres vivos que refletem a sua vontade? Toda a vida é verdadeiramente curta e temporária. Por isso, todos nós esperamos viver para sempre. Para nos movermos em direção ao mundo da vida eterna, Deus deu a conhecer a toda a humanidade, através da Bíblia, que existe não só Deus Pai, mas também Deus Mãe. Vejamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vejamos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem. Quem é que Deus faz? À nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Não foi apenas um Deus que criou a humanidade. Irmãos e irmãs, uma vez que existem sociedades bíblicas em cada país, as traduções que foram publicamente aprovadas por essas sociedades bíblicas são publicadas. Isto significa que tudo é traduzido de uma forma que se alinha com a língua original da Bíblia. Lá também diz nós. A Bíblia em espanhol, a Bíblia em coreano e até mesmo a Bíblia hebraica original usam a forma plural. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No entanto, as igrejas do mundo insistem: um só Deus nos criou, a nós humanos. No entanto, a partir desta frase façamos, fica claro que não se refere a apenas um Deus. Se Deus fosse apenas um, a expressão correta não seria: farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. O Deus que criou a humanidade não é apenas um Deus. Negar isso seria o mesmo que negar a Bíblia. Então, por que é que se expressa como nós? A resposta está no versículo 27. Vejamos o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Quem é que Deus criou? Homem e mulher os criou. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, foram criados tanto um homem como uma mulher. Então, isto não significa que dentro de Deus existe um Deus com masculinidade e também existe um Deus com feminilidade. Se Deus não tivesse uma imagem masculina e uma imagem feminina, como poderiam ter sido criados um homem e uma mulher? O Deus original é precisamente descrito na forma plural, porque existe um Deus com masculinidade e um Deus com feminilidade. Não é verdade? Por esta razão, nós nos referimos a Deus com masculinidade como Deus Pai. Então, naturalmente, como é que nos devemos referir a Deus com a natureza feminina? Não é o Pai aquele que nos dá a vida. A mãe é também aquela que nos dá a vida. Nas ciências da vida, muitos cientistas têm feito pesquisas para encontrar a resposta às perguntas: qual é a fonte da vida e onde é que a vida se origina? E descobriram que esta é transmitida aos descendentes através do ADN mitocondrial da mãe. Isto significa que a vida nunca pode ser completa apenas com o pai. Isto pode ser considerado um espantoso mistério da vida que a ciência desvendou. No entanto, porque é que muitos teólogos e muitas igrejas hoje insistem, há apenas um Deus, o Pai? Quando olhamos para toda a história da Bíblia, nós podemos descobrir que a Bíblia tem uma característica: o machismo. Tudo é machismo. Foi verdade na história do Antigo Testamento e durante o tempo de Jesus no Novo Testamento. Não há muitas pessoas envolvidas em movimentos como o feminismo atualmente. Além disso, o Peru, onde visitei, tem uma presidente. Nos Estados Unidos, não há também uma candidata presidencial do sexo feminino neste momento. Quando olhamos para o mundo, podemos ver que as mulheres fizeram um enorme progresso em comparação com o passado. Todas estas questões não estão relacionadas com os ensinamentos da Bíblia. Até agora, as mulheres eram consideradas apenas como figuras subordinadas aos homens. Como resultado, ao contar o número de pessoas no Antigo Testamento, as mulheres foram sempre excluídas da contagem. Vou dar-vos um exemplo. No passado, na sociedade coreana, as placas de identificação nos portões principais das casas exibiam apenas o nome do pai, nunca incluindo o nome da mãe. Havia tais noções e ideias que as mulheres eram consideradas como seres subordinados aos homens.
Apesar das pessoas chamarem Deus de Pai, elas não reconhecem e não acreditam na existência de Deus Mãe. Haverá alguém para além de Deus que nos possa dar vida? Não, não há. Uma vez que havia o Criador com a imagem masculina e o Criador com a imagem feminina, a Bíblia registou que os criadores disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é que Deus Mãe não existisse, mas que ela foi completamente apagada dos seus costumes sociais. Então, quando é que a existência de Deus Mãe será proclamada e dada a conhecer à humanidade? Vamos confirmar isto através do livro do Apocalipse, capítulo 19. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Então, ouvi-uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quem é que o Cordeiro representa? O Cordeiro representa Jesus. Jesus casou-se quando veio a esta terra. No entanto, aqui, Deus revela à humanidade, através da revelação dada ao apóstolo João. Chegaram as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo. E quem se preparou? Está escrito: a sua noiva já se ataviou. Deus Pai e Deus Mãe em Gênesis são finalmente revelados através da revelação dada ao apóstolo João em Apocalipse capítulo 19. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista não chamou Jesus de Cordeiro de Deus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi-nos claramente revelado que existe a esposa de Jesus Cristo, que é o Cordeiro. O apóstolo João estava muito curioso sobre quem é esta esposa do Cordeiro. Passemos ao capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vejamos o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. João ficou muito feliz quando o anjo disse que lhe mostraria o Cordeiro e a sua esposa. Vamos continuar com o versículo 10. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou. O que é que ele lhe mostrou? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O anjo disse: Vou mostrar-te o Cordeiro e a esposa do Cordeiro. E o que é que ele mostrou a João? Ele mostrou-lhe a santa cidade, Jerusalém. Todas as palavras da Bíblia têm os seus versículos pares. Se não conectarmos corretamente os versículos pares, não podemos descobrir a verdadeira vontade de Deus. Agora, vejamos quem é a Jerusalém aqui representada, examinando os versículos pares. Gálatas capítulo 4. Em Gálatas capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Quem é ela? A qual é nossa mãe? Do ponto de vista espiritual, o Cordeiro representa o nosso Pai, e a esposa do Cordeiro representa a nossa mãe. Irmãos e irmãs, a palavra mãe encontra-se ou não na Bíblia? Apesar de serem claramente afirmadas na Bíblia, todas estas verdades foram suprimidas durante milhares de anos. E a alegação insensata de que Deus é apenas um foi transmitida até aos dias de hoje. No entanto, sem acreditar em Deus Mãe, nenhuma igreja no mundo poderia alguma vez transformar-se
na igreja que tem a promessa da vida eterna. Definitivamente, nós temos Deus Pai. Mas quem mais temos? Uma vez que Deus Mãe também existe, nós precisamos de encontrar uma igreja que pratica a fé correta, tanto em Deus Pai como em Deus Mãe. Passemos ao livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. Esta passagem, que foi descrita como o Cordeiro e a esposa do Cordeiro, e o Cordeiro e a sua noiva em Apocalipse capítulos 19 e 21, respectivamente, é expressa como o Espírito e a noiva em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito, como parte da Trindade, significa Deus Pai. Escusado será dizer que a noiva é Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando o dia da salvação se aproximar, o Espírito e a noiva enviarão mensageiros, evangelistas e profetas, para chamar todos de volta a Deus Pai e a Deus Mãe. Desta forma, para conduzir o mundo inteiro ao mundo da vida, Deus Pai e Deus Mãe estão atualmente à procura e a chamar toda a humanidade. Passemos ao capítulo 6 de Mateus, onde Jesus nos ensinou sobre Deus Pai e Deus Mãe quando Ele veio a esta terra há 2000 anos. Não é explicado em Hebreus capítulo 8, versículo 5, que os princípios do céu e da terra são colocados numa relação de realidade e sombra. Passemos ao livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, ou seja, Deus, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Jesus ensinou-nos que Deus é o nosso Pai. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Como devemos orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Desta forma, Ele ensinou-nos a oração do Senhor que conhecemos muito bem. Então, existe apenas o Pai no céu? Como nós vimos anteriormente em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Lá de cima, refere-se ao céu. Nosso Pai que estás no céu, nossa mãe que estás no céu. É por isso que nós podemos confirmar que os nossos espíritos têm Deus Pai e os nossos espíritos também têm Deus Mãe. Esta verdade pode ser encontrada em toda a Bíblia, na oração do Senhor, na revelação dada ao apóstolo João no livro do Apocalipse, no livro de Gênesis capítulo 1 e no livro de Gálatas capítulo 4. Irmãos e irmãs, o que é que implica a existência do Pai? Isto implica que há filhos. Se não tiver filhos, pode alguém tornar-se pai mesmo que tenha 100 anos? Não, não pode. Para que Deus seja chamado de Pai, deve ver claramente os seus filhos. Tal como há pais e filhos nas famílias terrenas, há certamente o pai e os filhos, na família espiritual também. É por isso que as coisas terrenas são chamadas de cópia e sombra das coisas celestiais. Vamos ver se há filhos espirituais no céu, indo ao livro de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 17, está escrito: Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim, quem? Filhos e filhas. De quem são estas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. O próprio Deus deu-nos este ensinamento. Deus já nos explicou minuciosamente. Eu serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, não existem filhos porque alguém lhes deu a vida.
Quando olhamos para o sistema terreno, toda a vida física é dada pelas mães físicas. Então, pode a vida espiritual eterna ser dada sem a mãe espiritual? Absolutamente não. É por isso que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, do céu, é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Através da Bíblia, Deus revelou-nos claramente que, de facto, temos a nossa mãe. Se não houver mãe, será necessária a palavra pai? Nós poderíamos dizer apenas Deus. Pai pode ser visto como uma designação dada para distinguir de Deus mãe. Vamos continuar a confirmar isto. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, de quem somos filhos? Da livre. O versículo 26 diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E o versículo 31 diz, somos filhos não da escrava, e sim da livre. É por isso que a Bíblia original usa o substantivo plural Elohim cerca de 2.500 vezes, em vez de um substantivo singular para Deus. Havia uma razão para usar o termo no plural. Quantos deuses existem? Uma vez que tanto Deus Pai como Deus Mãe existem, eles são escritos como substantivos plurais na Bíblia original. A palavra Eloah, ou a palavra El de Israel, são ambos substantivos singulares. Apesar de existirem substantivos no singular, Deus usou a forma plural, porque tem um significado muito significativo, não foi? Ao contrário do que todas as igrejas acreditam, Deus não se refere a si mesmo como apenas um Deus. Por favor, façam com que todas as pessoas que só conhecem Deus Pai saibam o facto de que Deus Mãe existe através da Bíblia que leem. Por favor, informem todas as pessoas, incluindo os vossos vizinhos. Embora elas digam, eu li a Bíblia, elas estão a seguir o conhecimento errado daqueles que insistem. Só existe Deus Pai e limitam-se a transmitir esse conhecimento. Por isso, vocês devem ser capazes de orientar todos a seguirem corretamente o caminho da fé baseado na Bíblia. Esperando que todos vocês se esforcem para garantir que toda a humanidade se unifica, se harmoniza e se torna uma só, através do amor em Deus Mãe, assim, fazer avançar o mundo da vida. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.